Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Todas as semanas a gente trazendo grandes especialistas aqui para debater esse assunto importante, esse assunto que deve estar na sua pauta de discussão, no seu dia a dia, na sua vida, que é a educação financeira, que são as finanças pessoais. Hoje, para a gente falar um pouquinho mais a esse respeito, vou trazer aqui Fábio Fares, especialista em análise macro, nosso velho conhecido da casa, da BMC, sempre aqui com a gente, mas é um prazer te receber aqui no Papo de Dinheiro para a gente explorar um pouco mais sobre esse tema. Obrigado por estar aqui, Fábio. Muito obrigado pelo convite, Felipe. É sempre um prazer dividir aqui o tempo com vocês, enriquecendo o meu conhecimento, que vocês me ajudam bastante, repassando um pouco daquilo que eu aprendi na vida, principalmente, porque, como você falou, educação financeira é obrigatório. Pena que a gente só costuma aprender depois que tem algum problema, né? Pois é. Fábio, é até interessante, antes da gente falar especificamente, eu queria só você reforçar, né, um pouco da sua trajetória, um pouco da sua expertise, para o pessoal que está te conhecendo agora, o pessoal que está te vendo agora, né? Quem é Fábio Fares? Rapidamente, para o pessoal começar a te conhecer um pouquinho melhor. Fico até tímido com isso, mas eu trabalho no mercado desde 1998, eu comecei no Pregão Viva Voz, onde a turma ficava com aquela gritaria toda. Trabalhei minha vida inteira entre corretoras e bancos no Brasil e nos Estados Unidos, onde resido com a minha família desde 2014. Logo depois da pandemia, ainda em Nova York, eu estava no C6, eu resolvi dar uma guinada na carreira, já tinha feito alguns cursos online e fui me aventurar no mundo digital. Trabalho hoje com o Bruno Perini no Grupo Primo, tenho um curso de investimentos no exterior, tenho também, há pouco tempo, recente, vocês vão começar a escutar um pouco mais sobre isso hoje, uma gestora de recursos lá nos Estados Unidos, onde eu administro dinheiro, patrimônio de algumas famílias brasileiras e ainda mantenho muito contato, tentando ajudar as pessoas de mercado sobre cenário macro e tudo mais. E às quintas-feiras tenho a honra de estar aqui na BMC, no jornal com o pessoal de manhã, respondendo algumas perguntas e trazendo alguns assuntos relevantes na semana. Muito bom, ótimo currículo, conciso, sucinto, mas para a gente começar a explorar então, você falava que a educação financeira acaba só fazendo parte da nossa vida quando a gente tem algum problema, quando a gente tropeça aqui e ali. Não sei atribuir a quem foi dita essa frase, mas tem uma frase muito famosa falando assim: o sábio é aquele que acaba aprendendo com o erro dos outros, Sim. Não necessariamente com seus próprios erros. Muita gente pode estar até pensando, bom, talvez eu ainda não tive um problema que acabe tendo me custado algumas noites de sono em relação à educação financeira. Então, Fábio, fala um pouco para o pessoal, né? Como que foi essa trajetória, como que foi esse start em relação à importância da educação financeira, até para a gente fazer valer a frase desse sábio aí e tentar absorver um pouco desse conhecimento. Eu costumo dizer, Felipe, desde que eu comecei na internet, que eu não sou a típica história que a turma aqui no Brasil está acostumada a escutar. Não, olha, eu vim de uma família muito humilde, fiz muito, ralei na minha vida e cheguei onde cheguei. E não tiro os méritos, porque eu acho que essas são as histórias que a gente tem que sempre enaltecer. Quem constrói as coisas, independente de onde veio, mas se tornou melhor. Eu vim de uma família muito boa. Meu pai sempre foi diretor, se aposentou como presidente de multinacional. Minha mãe é uma médica renomada. E minha avó, por ser americana desde pequeno, cresci num ambiente muito saudável, uma família muito classe média alta. Sempre viajamos muito, íamos para os Estados Unidos por causa da nacionalidade da minha avó. Só que a minha família, a gente nunca pensou no amanhã. A gente viveu hoje, e viveu hoje muito bem. E eu fui me acostumando com isso, em não pensar no futuro. Afinal, estou fazendo bastante dinheiro hoje, está tudo muito bem, e a vida é uma constante, né? Nada vai mudar, o dinheiro vai continuar fluindo, até que chegou uma hora que isso aconteceu. Eu sempre costumo dizer, a maior lição que a gente pode aprender é que um dia a vida te cobra a conta. E essa conta chegou para mim. Em 2018, durante algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, já morando em Nova York, trabalhava na época no BTG, casado, 2 filhos, ou seja, tendo que suportar uma família e ser o homem forte ali, eu tive um problema de família, onde eu descobri que eu estava sem nada. E ainda tendo que arcar com as despesas da casa e tudo mais, e eu não tinha reserva de emergência, não tinha o básico, não tinha um orçamento, não tinha um monte de coisa, e foi ali que me deu um estalo a sensação de impotência, né? Que você olha e você fala assim, cara,
Eu trabalho, em 2018 já faziam quase 20 anos que eu trabalhava. Eu fazia muito dinheiro no mercado financeiro, graças a Deus me orgulho muito da minha trajetória, que eu sempre alcancei posições grandes nos lugares que trabalhei, tenho um nome até hoje no mercado, mas nunca tinha pensado no Fábio do futuro e na família do Fábio do futuro. E a conta chegou, num momento muito difícil. Logo depois, quando a gente começa a se reerguer com as dificuldades, veio o tal do Covid, né? E aí foi a última porrada, porque o que acontece no Covid? O mundo fecha, você vai para casa, tudo é reajustado, vamos diminuir salário, a gente não sabe quando vai voltar. Não passou em 15 dias. E foi quando eu tive o estalo de buscar ajuda. E eu fui buscar ajuda justamente para aprender o básico da educação financeira. Foi quando eu já seguia o Bruno Perini há um bom tempo e eu admirava a mentalidade. E eu falava, cara, um militar self-made, né? Virou um dos maiores influenciadores de finanças, que é um assunto que eu domino. Então, assim, de conhecimento a gente não vai fazer falta, mas ele tem uma coisa que eu não tenho, que é a mentalidade de saber adiar os prazeres, de poupar, de pensar no futuro e de usar grande parte do que gera para investir, para ter segurança. E fui fazer o curso dele justamente para ver, será que eu consigo sugar alguma coisa desse conhecimento? E foi na primeira aula, se eu não estou enganado, do curso. Como era pandemia, eu consegui fazer o curso junto, porque se tivesse que trabalhar e fazer o curso, eu não ia conseguir, que o mercado trabalhava em Nova York mais de 16 horas por dia. O dia é intenso lá. Ele fala sobre uma das primeiras regras é pague o seu boleto do amanhã. E aqui eu sempre aprendi lá atrás que você investe o que sobra. E muitas vezes a grande realidade das famílias brasileiras é que não sobra, porque o que sobrar a gente vai gastar com supérfluos. E eu falei, cara, foi o maior erro que eu cometi e com vergonha da minha esposa e dos meus filhos, porque eles dependiam de mim. E foi aí que eu comecei a mudar. Comecei a ler mais sobre o assunto. Aí fui ler aqueles livros que até algumas pessoas acham livros clichês, mas eu acho essenciais, porque mentalidade é o primeiro pilar que nós precisamos ter para conseguir investir da forma correta. Tanto que no meu curso eu fiz questão de ter uma aula logo no começo chamada Casa Arrumada. Se você não está com sua casa arrumada, você não vai conseguir ser um bom investidor. Porque qualquer probleminha de mercado, qualquer oscilação, você vai sentir medo que sua casa vai ruir. Então, eu fui lá. Bom, eu tenho que melhorar a minha mentalidade. Li o Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Livros que parecem clichês, mas, por exemplo, eu falo, deveria ser obrigatório, no mínimo, O Homem Mais Rico da Babilônia, que te mostra que mentalidade correta, desde 2000 e tantos anos atrás, era necessário para prosperar. E a gente ignora essas coisas. E comecei a aprender, eu tenho que ter um orçamento. Onde que entra meu dinheiro? Para onde que sai? Quanto que eu ganho de verdade? Quanto que chega? Quais são as minhas despesas essenciais? O que é supérfluo? Até a gente estava conversando nos bastidores. Num dos primeiros meses que eu comecei a fazer um orçamento de verdade, e não precisei de muita tecnologia, uma planilha simples de Excel, anotando entradas e saídas. No primeiro mês que eu fui olhar direito, depois de ter feito uns 3 meses disso, eu via que tinha assim despesas, mais de 15 despesas de Apple mensal no meu orçamento. Eu falei, cara, que tanto dinheiro que eu pago para Apple? Eu tenho 2 filhos, uma esposa, morava nos Estados Unidos, então era iPad, iPhone, Apple TV, iCloud, tudo aquelas R$8,99, R$13,99, em suma pagava quase $180 por mês para a Apple, só desses seguros e tudo mais. 180 por mês, que dava vezes 12, na verdade menos de 180, no ano dava quase $1.800. Eram 170, 150, uma coisa assim. Dava quase $1.800, que eu pagava de seguro, que provavelmente eu nunca usei, mas eu precisava ter esses seguros, e eu falava, se um aparelho quebrar no ano, esses 1.800 que eu gasto cobrem isso daí. E comecei a ver que tinha vários furos no orçamento, era uma peneira, né? E comecei a consertar isso. E comecei a construir reserva de emergência. Todas aquelas coisas básicas que eu nunca ou nem olhei, porque eu ganho bem, meus custos fixos parecem ser menores do que eu, porque sempre sobra um dinheiro na conta, e também nunca tinha investido. E hoje eu vivo, a missão que eu pedi a Deus foi, se eu sair dessa e eu conseguir ir para onde eu quero, que é ser educador financeiro, a minha missão vai ser não deixar ninguém negligenciar coisas tão pequenas que são essenciais da nossa vida. O orçamento, reserva de emergência,
investir, pensar no futuro, e hoje eu faço isso. E graças a Deus, muito feliz, inclusive. Muito bom, ô Fábio. Interessante que você ia falando, eu ia capturando aqui vários pontos-chave, né? Que você falou, às vezes são clichês, são interpretados como clichês, mas se as pessoas colocarem isso na cabeça, elas vão ter muito sucesso. Né, elas vão ter muita percepção de que vão chegar em algum lugar lá na frente. Você falou, poxa, sobre fazer dinheiro. Muita gente tem bastante competência para fazer dinheiro, mas não consegue administrar. E as regras mais básicas dizem, não importa quanto você ganha, sim quanto você gasta. Tem gente que está endividada que ganha centenas de milhares de reais, de dólares, enfim. A segunda, os pequenos furos afundam até mesmo os grandes navios. Você tinha um ralo lá, você tinha uma peneira que o dinheiro ia vazando. E é interessante isso, né? Porque você pensar de uma maneira correta na sua vida, em quem você tem por perto e no que você quer para o futuro, acaba até moldando o seu comportamento. Então, talvez por isso que você diz, né? A mentalidade é o pilar, né? Para investir da maneira correta. Então, você arruma a sua casa, você pensa da maneira correta, você age da maneira correta. Isso, essa transformação, né, de pensar da maneira correta e agir da maneira correta, tem levado as pessoas a terem resultados nessa sua jornada, nessa forma de você levar essa mensagem para as outras pessoas. Você vê que pode não ser fácil, mas é uma mudança simples? É uma mudança simples quando você está disposto a fazê-la. Porque é uma coisa abstrata. E, inclusive, a grande dificuldade que nós temos, eu já vou responder sua pergunta, mas antes a grande dificuldade que nós temos é que nós brasileiros não sabemos o que é o longo prazo. Então, essas mudanças que levam tempo para trazer resultados satisfatórios, porque, vamos ser honestos, Felipe, os 1.800 dólares por ano que eu economizei parando de pagar a Apple, um monte de supérfluos que eu não precisava, demoraram 12 meses para ser 1.800 dólares, vão demorar 10 anos para ser 18 mil dólares, e se você for olhar, morando lá nos Estados Unidos, quanto dinheiro é isso? Em termos de vou mudar de vida. E a gente espera, né? A gente tem aquele mito que eu vou começar a investir, vou mudar de vida. Você vai. E eu faço aqui um compromisso público. Se você se comprometer a investir um pedaço do seu dinheiro, do seu salário, mensalmente, você chega no 1 milhão. Só não sei quanto tempo vai demorar. Pode demorar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas você vai chegar. Porque é uma fórmula básica. Quanto eu tenho, quanto eu invisto, quanto rende, elevado ao tempo. E o tempo é nosso maior aliado. Então, essa mudança de mentalidade, ela é necessária porque você tem que entender que o tempo vai jogar a seu favor, só que leva tempo. E hoje, infelizmente, o brasileiro não acredita no longo prazo, porque tudo no Brasil é recente. Esse mês estamos comemorando o quê? 30 anos da nossa moeda. Eu sou mais velho, você é mais velho, tem muita gente que está nos assistindo que é mais velho que o real. E a moeda tem 30 anos. Só que a gente não entende essas coisas. Então, assim, ainda temos uma economia em desenvolvimento que ainda está buscando ser mais estável para a gente poder ter uma faixa de crescimento com estabilidade, coisa que países desenvolvidos já têm. Quando a gente fala do dólar, o dólar tem 200 anos. A Bolsa Americana tem 150. 78% da população americana investe direto ou indiretamente porque é cultural lá você construir sua previdência, sua aposentadoria. Aqui no Brasil, a gente começou a ter acesso aos investimentos de verdade nesse mercado de pessoa física depois de 2010, porque a bolsa fica eletrônica em 2008. Em 2010, que eu acho que começaram a surgir as corretoras que aceitavam pessoa física, aí foi começando um movimento de educação financeira da XP lá atrás, antes de virar corretora. Começou a baratear um pouco, porque era caro. É tudo jovem. Então a gente não consegue pensar que daqui a 20 anos eu vou ter 1 milhão se eu investir, e não precisa ser muito. É comprovado isso. Eu tenho histórias, eu fiz uma pesquisa para montar uma apresentação nos Estados Unidos. Num Google simples nos Estados Unidos, eu achei 338 histórias de pessoas comuns que morreram milionárias por causa dos investimentos.
desde zelador de faculdade, que está escrito no livro do Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Sensacional. Até senhoras que eram secretárias, até um adestrador de cachorro. Que ele era adestrador de cachorro, passeava com os cachorros, e ele, recente, década de 80, teve um problema, perdeu tudo, só conseguiu se recolocar adestrando o cachorro e passeando com o cachorro, morava de acordo com o que conseguia, foi juntando, e em 2022 chegou ao seu $3º milhão investido. Por quê? Porque o tempo joga a favor. O exponencializar resultado é o tempo trabalhando. Os juros compostos. A história do Buffett, a gente vê o Buffett hoje com 133 bi. Ele começou com 4 anos a investir, fez o primeiro investimento de verdade aos 11, ele chegou no primeiro milhão aos 32, o primeiro bilhão aos 50 e poucos, e está com 133 bilhões com 90 e poucos anos. Você perceba que do milhão para o bilhão foi... mas ele foi fazendo muito... Investiu, reinvestiu, investiu mais, não parou de investir. A gente não confia nisso no Brasil ainda. E a minha missão e de alguns outros educadores, o seu trabalho que eu sei que você faz, é mostrar, faz o seu papel direito, gasta menos do que ganha, investe um pedaço em coisas que tem a ver com o seu perfil para alcançar seu objetivo e respeita o tempo, que você vai chegar lá. A questão é também, Fábio, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, né? A questão é como você vai estar daqui 30 anos. Você vai estar dependendo do INSS, dependendo de familiares, de amigos ou de muita gente que é uma grande realidade aqui dos brasileiros, ou você vai ser autossuficiente, com dinheiro para poder aproveitar a sua velhice, ou até mesmo ter um pouco mais de tranquilidade. Esse fator tempo que você falou nessa equação vai passar para todo mundo, todo né? mundo. E não tem jeito gente mudar isso. Então, as escolhas de agora vão fazer o futuro acontecer ou não, né? E uma coisa interessante, Felipe, eu não sei se você já... eu já passei nesses 4 anos, por eu estar próximo do Bruno Perini, que é muito grande, eu já tive mais de 15 mil alunos, entre o curso dele, o Viver de Renda, e o meu curso que começou ano passado, o Viver de Renda no Exterior. Foram mais de 15 mil alunos que eu tive a convivência, seja como monitor, seja como professor. E você percebe que tudo isso que vai acontecendo no tempo, as pessoas vão entendendo, quem compra a ideia e quer colocar em prática, e é um ciclo vicioso do bem. Porque a pessoa começa a investir com um pouquinho, e aí ela começa a ver que funciona, ela começa a ver o dinheiro dela render, ela começa a ver que ela presta mais atenção nos gastos, ela começa a ver que ela pode ter outras fontes de renda, ela começa a, eu diria que gera uma dopamina do bem, que ela começa, peraí, se eu conseguir investir 100 a mais por mês, esse meu resultado que está no X vai ser X mais isso. E ele começa toda uma vibração do bem. Óbvio que uma das coisas que foi essencial no meu processo de mudança foi mudar o ambiente. O ambiente te molda, isso é muito importante. E investir é uma coisa que você vai estar sempre sozinho, ninguém quer falar sobre isso. Então, se você conseguir ter um ambiente de pessoas que estão com o mesmo objetivo de pensar no futuro, de investir, isso vai te moldando a querer ser melhor. Como no esporte, como na academia, como na dieta. Se você tem um grupo que está a fim de perder peso e todo mundo está se policiando e tudo mais, vai ser muito mais fácil do que você sozinho lutar para parar de comer o docinho, para comer a dieta direitinho. O ambiente te molda. E eu sempre percebi isso, que o começar é muito difícil, o acreditar é muito difícil, mas uma vez que você pega a tração, é um ciclo do bem. Eu canso de ver alunos que me chamam depois de um tempo e falam assim, nossa, eu aportava 300 por mês, mas eu consegui uma promoção no meu trabalho e agora o que eu estou ganhando a mais, estou aportando 500 e eu já vi que o meu plano vai ganhar 3 anos a menos porque por eu estar aportando mais, o volume vai fazer diferença. Porque é matemática, você concorda que é matemática? E até gente que... Eu vi que a internet tem muita possibilidade, agora eu faço transcrição de vídeo, vendo para ganhar um dinheiro. E eu acho isso muito bom, porque te dá uma conscientização de querer ser melhor. Então, além de tudo, te traz benefício. Ô Fábio, mas aí tem um ponto
E aí vale a gente voltar um pouco no que você estava falando sobre a mudança da mentalidade, porque são os dois aspectos. Você falou, é matemática. A matemática diz que você vai chegar lá, a matemática diz que você aumentando aqui, você diminui o tempo, mas o lado humano, o lado mental, o lado emocional, ele acaba até sendo mais do que determinante na questão matemática. Às vezes você deve mostrar para os seus alunos a planilha é linda, né? Mas chega na hora do vamos ver, seja por ambiente ou qualquer outro tipo de aspecto, a planilha não é execuível, ela não, mais por conta interna ou emocional. Por isso também dessa necessidade de estar sempre batendo nessa tecla da mentalidade, de mudança de comportamento e de mudança do ambiente para te levar até algum lugar? O problema, Felipe, é que nessa equação entra uma coisa que a gente negligencia, que ela é essencial. Tudo na nossa vida leva tempo. Então por isso que a gente fica afoito e por isso que a gente se sabota. Porque a gente esquece que tudo que a gente é hoje levou tempo para a gente ser, para a gente conquistar. Mas para ficar rico, para investir o dinheiro, você quer tudo para ontem. E aí você fica nessa briga interna. E porque também, eu vejo muito isso, a grama do vizinho, quando é coisa de investimento, ela é sempre mais verde, né? Eu não vejo ninguém abrindo o seu feed no Instagram para contar que investiu mal, comprou Oi e a Oi caiu 80%, comprou um bonde de Americana e perdeu tudo. Não. Só tem campeão dos investimentos, só tem gênio mostrando as coisas. A gente se contamina por isso, mesmo nas conversas e tudo mais. Então, a gente negligencia o nosso maior aliado, que é o tempo, sendo que foi ele que trouxe a gente até aqui. Eu estou no mercado desde 98. São de 98 para cá, a gente está falando de 26 anos que eu respiro o mercado financeiro todos os dias. Hoje, coisas que eu faço automaticamente, há 10 anos atrás, eu demorava horas para assimilar e tudo mais, porque eu estava aprendendo. E hoje, quando eu vejo um número para fazer uma análise macro, como saiu a vendas no varejo aqui lá nos Estados Unidos hoje pela manhã, a minha interpretação é muito mais rápida. Por quê? Porque eu já tenho bagagem para entender. Só que demorou 26 anos para eu chegar lá. Tive que trabalhar do lado de grandes professores, grandes economistas, como o professor Eduardo Loio lá na BTG, absorver muito dele. Demorou 26 anos. Então a gente tem que entender isso, que nada vai ser rápido, porque nada na nossa vida foi rápido. E a gente esquece. E a gente quer tudo rápido. Então a mentalidade, ela vai te ajudar a se ajustar ao respeito o tempo, porque faça que você vai chegar lá. É igual dieta. Todo mundo, naquele momento mais drástico, já inventou de fazer uma dieta restritiva, rápida. Perdeu 5 quilos numa semana. Não manteve. Porque você não consegue. A hora que você volta ao normal, é o que eles chamam de efeito sanfona. Tudo leva tempo. Quer emagrecer com consistência? Você vai fazer um plano, vai levar 1 ano para você alcançar seu objetivo, mas você vai manter pro resto da vida. Quer meter o shape, como falam aqui no Brasil? Não, vou meter o shape pro verão. Não adianta você chegar em outubro para treinar na academia. Você vai ter que usar coisa, vai se machucar. Agora, começa a treinar em janeiro, para chegar no próximo ano novo de sunga na praia, com o shape, a mulher lá com o corpão. A chance é maior. Tudo leva tempo. E é isso que a gente negligencia. Por isso que a gente olha para a planilha, que primeiro, investir é muito abstrato. Sim. Eu olho na tela do meu telefone, lá o saldo na minha corretora, parece que não é real, né? Porque não está na minha mão. É aquela coisa que não é tangível. Então eu tenho que acreditar nisso. Já começa por aí. E eu sou poluído por o cara da moeda, tal da cripto que ganhou não sei quanto. Agora aqui no Brasil, esse negócio tal do jogo do tigrinho. O outro no aposta online. Isso tudo te polui que você fica sentindo assim, cara, e eu tô lá no Tesouro Selic, ganhando 10,5 ao ano, isso é horrível. Não, não é horrível. É os juros mais altos do mundo, cara. Não é horrível. Agora, tem que entender essas coisas e respeitar o tempo. Até porque, né, Fábio, se você for pensar, muitas das pessoas que estão nos assistindo ou que começaram a fazer os cursos com você, elas não estão saindo do zero também. Às vezes está saindo -1, -2. Sim. E essa mudança de rota talvez leve até um pouco mais de tempo, mas dá importância de entender, de planejar. E aí eu até queria entrar um pouquinho mais nessa questão de orçamento, né? De chegar e falar, bom, beleza, eu estou saindo do -X,
vou fazer minha reserva de emergência. Então eu não vou procurar um investimento que seja o 11, 12, 13 por ano. Eu vou aqui no que está 10, vou na Selic, eu vou me privar de buscar algo além para colocar a casa em ordem. Muitas vezes também essa percepção e essa mentalidade acabam contaminando o trajeto, né? Uma das coisas que eu escutei por causa da minha posição hoje, eu tenho estudado muito coisas que eu não dominava e essa parte de organização financeira e planejamento nunca foi a minha realidade dentro do mercado, porque eu lidava com juros, com dólar, com cliente institucional. E eu fui num seminário online, né? É ótimo, lá nos Estados Unidos, que eles têm muito planejador financeiro. E eu achei genial a apresentação de um cara que é até famoso, chama Dave Ramsey, é um educador financeiro, planejador financeiro famoso lá nos Estados Unidos. Ele tem um podcast, um programa diário, e ele bateu numa tecla, eu fiz um reel sobre isso no meu Instagram, que ele fala o seguinte: entendam, a reserva de emergência é igual um seguro. E seguro a gente paga para ter segurança. E qual que é o custo da sua reserva de emergência? Você vai abrir mão da rentabilidade. Você quer segurança e liquidez. Da mesma coisa que você paga um seguro de carro para se der uma porcaria, você está seguro, um seguro de vida, um seguro saúde, a reserva de emergência é um seguro que você tem que ter. Porque ela vai poder duas coisas. E aí também eu acho que é onde a gente erra aqui no Brasil. As pessoas acham o seguinte: eu tenho uma reserva de emergência que é meu custo de vida de 3 meses, porque caso eu perca o emprego. A reserva de emergência não é só para isso. A reserva de emergência é óbvio, por uma situação, perdi o emprego, você pode ter paz para se recolocar, então eu tenho 3 meses do meu custo fixo, mas a reserva de emergência, você teve um problema grave na sua casa, de um vazamento, vai ter que fazer uma obra. Você usa a reserva de emergência para isso. Você não vai sacar seus investimentos, senão você vai estar negligenciando o tempo que eles estão trabalhando. Você teve um problema de saúde, você teve um problema até com o seu animal, você tem uma viagem inesperada para fazer, você usa a reserva de emergência para resolver essa coisa que aconteceu, depois você abastece ela de novo, mas o dinheiro investido está lá trabalhando. E o cara que vai montar a reserva de emergência para sair está saindo de uma situação que não tem nada, tem dívida, e vai fazer uma reserva de emergência para começar, ele tem que saber: eu estou montando o meu seguro para eu poder investir em paz e deixar o dinheiro trabalhar o máximo possível do tempo. Porque se o dinheiro não trabalha, você negligencia o tempo, ele não vai chegar onde você quer. É interessante que você estava falando da reserva de emergência. Já conversei com algumas pessoas, né, ao longo da trajetória, e o pessoal fala: mas é difícil olhar a reserva de emergência crescendo, né? Dá aquela vontade de pegar e fazer alguma coisa. Muita gente fala assim: Fábio, é também uma reserva de oportunidade. Não. Se eu pegar e fizer alguma coisa diferente ali, comprar um negócio, comprar um carro mais barato para revender, não dá também, né? Dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se te conforta, você brasileiro, morando no Brasil, que está com a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, que está te pagando hoje 10,5%, num CDB 100% com liquidez diária, que vai estar te pagando também 10,5% fora as taxas, nos Estados Unidos os bancos te pagam 0,5% ao ano de juros simples. A Savings Account lá num Chase da vida, num Bank of America, não vai te pagar 1% ao ano de juros simples. O que significa isso? Que a cada $1.000 que você tem da sua reserva de emergência, você vai ganhar $1 por ano. 1%. Não, $10 por ano, desculpa. $10 por ano. Cada 1.000 você vai ganhar 10 no ano. Então, se você acha doloroso ver sua reserva de emergência, uma reserva de emergência nos Estados Unidos para o americano, que vai deixar numa Savings Account lá, vai render a cada 1.000 $10. Mas Fábio, tem as contas high yield, que hoje pagam 4,5% ao ano, o que vai mudar? Dos seus 1.000 você vai pagar 45%, nossa, mudou minha vida. É um seguro. A grande diferença deu um problema, você saca ali na hora, você resolve o problema, e você não perde o sono, e você não perde tempo sofrendo por isso. Eu tenho um caso famoso de um aluno que ele colocou a reserva de emergência dele numa conta, aquelas contas que pagavam mais do que eu remunerada. Tinha, do CDI lá, pagava 106 do CDI, uma coisa assim. Quando deu problema, acho que foi com Americanas, que várias dessas contas ficaram negativas, não ficaram negativas, mas perderam dinheiro, né? E ele perdeu rentabilidade, ele chegou a perder dinheiro, coisa. E foi bem no momento onde ele precisava resolver um problema para a mãe. E faltou dinheiro. Porque naquela cota negativa foi a coisa de faltar dinheiro. E ele sentiu na pele isso. Porque a maioria do resto do dinheiro dele, imobilizado em debêntures, em coisas que eu não recomendo, mas cada um faz o que quer com o dinheiro, ficou sem liquidez.
cheque especial para poder resolver um problema para a mãe. E aí tava na outra ponta do juro, né? No que você paga, não no que você recebe. Exato. Por causa de 106 do CDI, que eu acho que na época era o que essa conta pagava lá, porque não tem milagre. Pagou acima do CDI é porque vai ter alguma pimentinha no meio do caminho. Não é dinheiro, o banqueiro não te dá dinheiro. O banqueiro não te dá dinheiro. É uma história que a gente fica até pensando, né? Muita gente fala, não vai acontecer comigo, tá garantido lá. Lê do engano. Às vezes acontece e às vezes acontece no momento que mais específico ali. Ô Fábio, o papo tá ótimo, incrível aqui, mas eu vou precisar fazer um intervalo. Na volta a gente continua batendo esse papo, falando mais de educação financeira, finanças pessoais, aborda também um pouquinho a respeito do conteúdo desse curso que você está lançando, Viver de Renda no Exterior, e aí a gente volta com o Fábio Fares, especialista em análise macro, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, hoje recebendo o Fábio Fares, especialista em análise macro. Primeiro bloco foi, desculpa a palavra, mas foi porrada, ô Fábio, porque a gente falou de muita coisa, de reserva de emergência, de orçamento, de pagar o seu boleto de amanhã, uma coisa muito importante que você falou, sobre ter essa mentalidade de que o tempo vai passar de qualquer jeito e que a planilha precisa ser colocada em prática e não acreditar, muitas vezes, que a grama do vizinho é mais verde, que você está sendo passado para trás, que você está ficando para trás e todo mundo é o gênio, é o ferradão dos investimentos e você está ficando para trás. Nesse bloco eu quero explorar um pouco mais sobre essa possibilidade, né, de, poxa, a gente fala de investimentos, mas a gente tem um olhar também de investimentos em moedas fortes. A gente tem hoje a oportunidade, diferentemente do que você falou lá no começo dos investimentos aqui no Brasil, de, poxa, era só para rico, era caro, era difícil a PF chegar. Hoje a gente tem investimentos no Brasil e a gente tem um mundo de possibilidades de investimentos, pagando mais, menos, mais segurança, menos segurança do que as coisas que a gente tem aqui. Qual que é a importância desse componente também nas estratégias de investimento, das pessoas pensarem fora do nosso cercadinho aqui, fora do nosso país, para compor essa estratégia de investimento, compor também a renda lá no futuro? Olha, Felipe, para mim é muito claro, ainda mais por morar nos Estados Unidos e viver em moeda forte, que para o brasileiro residente fiscal no Brasil poder preservar o seu poder de compra no futuro, ele vai ter que ter exposição à moeda forte. Essa história de que o IPCA vai te proteger da inflação, aqui o Selic rende alto, então seu poder de compra vai se manter, eu vejo isso no dia a dia. Eu estou aqui há 10 dias... Eu só escuto reclamação de tá tudo caro, tá difícil, tá complicado. E tá IPCA mais 6, Selic a 10,5. Era para estar tudo bem. Pelo menos assim, se você está investindo, você está se... Não, por quê? Porque o nosso dinheiro perde valor no tempo. E a nossa economia, ela é ancorada no dólar. Não tem jeito, porque os produtos são ancorados no dólar. As commodities são cotadas em dólar. Então o dólar tem muita influência na nossa vida. O brasileiro hoje consome muita mais coisa atrelada ao dólar do que ele imagina. Então não é aquela história, eu não vou para a Disney, não preciso de dólar. Você precisa, o trigo é em dólar, pãozinho que você come é cotado em dólar, gasolina é cotada em dólar. E como você falou, o mercado hoje, desde 2017, quando a Avenue começou, qualquer um com esse aparelhinho abre uma conta lá fora e investe. Investir em moeda forte é a garantia de que o seu poder de compra vai ser preservado e você vai ter muito mais tranquilidade para investir, porque você primeiro, e o que as pessoas nunca pensaram, né, Felipe? Mas você já reparou que quando você está investindo nas empresas globais, tem muito mais a ver com o seu perfil de consumo e coisas que você conhece muito melhor do que as empresas listadas na Bolsa Brasileira? O cara está aqui assistindo esse podcast de um iPhone, de um Samsung, fazendo um streaming do Spotify, ele tem um Netflix, ele toma Starbucks, ele usa a Nike, ele já viajou de American Airlines, tudo empresa estrangeira.
Ele tem muito mais conhecimento das coisas. Por que não investir nelas? Sendo que hoje é super simples, é igual investir no Brasil. Você abre uma conta em segundos num aplicativo e pode começar a investir. Moeda forte, que não... o dólar perde valor no tempo, mas muito menos do que o real. Vide que estamos em julho de 2024 e só esse ano, por N fatores, internos e externos, o real desvalorizou mais de 10% frente ao dólar. Ou seja, você vai precisar de 2 anos de Selic para suprir o que você perdeu de desvalorização cambial agora. E o brasileiro está criando essa consciência, isso que eu fico feliz. Porque eu vejo cada vez mais gente interessada em como eu invisto lá fora, porque eu estou vendo que o real é uma moeda muito volátil ainda e eu estou perdendo poder de compra. E você quer chegar lá nos seus 60, 65 anos aposentado, podendo consumir as mesmas coisas que você consome hoje. Não tem que se privar. Então você precisa ter o poder de compra garantido. Por isso que investir em moeda forte, não precisa ser só em dólar, faz todo sentido. E aí qualquer classe de ativo é válido, né? Para quem é adepto mais da renda fixa, para quem é adepto mais a stocks, a renda variável, a empresas, como você citou uma lista aqui, existem essas oportunidades. Sim. A gente consegue fazer os mesmos tipos de, entre aspas, investimentos aqui no Brasil, mas com essa componente da moeda forte. Lá é até mais fácil, Felipe, porque existe uma classe de ativos chamada ETFs, que são fundos listados em bolsa e negociados como se fossem ações. Então imagina que você vai ter ETFs, que são fundos que vão ter diversas ações, que podem ser ações do mundo todo, ações de um país, ações de uma região, de um nicho, ações de inteligência artificial, whatever, negociadas em bolsa com liquidez diária, com uma taxa de administração baixíssima, e para o investidor pessoa física é a melhor coisa do mundo, porque é um investimento passivo em sua maioria, então não vai ter uma decisão de um gestor, não, agora é o melhor momento para fazer isso, o melhor momento para comprar aquilo, vai seguir um índice, um nicho, tudo mais, e você só alimenta a sua horta daquilo, porque tem uma coisa também que é importante dizer, e eu explico rapidamente por que eu não sou adepto a stock picking nos Estados Unidos ou no mercado global. Quanto mais eficiente o mercado, melhor precificado estão os ativos. Então, o alfa, que é você comprar uma coisa que está relativamente barata, é muito difícil, porque o mercado é muito eficiente por si só. Diferentemente de países emergentes como o Brasil, que você tem muita ineficiência no mercado por causa de como o mercado é afetado por diversos fatores, tem muita ineficiência. Então você consegue ter um alfa melhor. A gente viu no começo desse ano que a economia estava ficando desacreditada, o setor de varejo foi super bem, com a melhor. Quem comprou varejo, acreditou, fez análise, viu valores, se deu muito bem. Lá no mercado global é muito difícil você conseguir, porque é muita gente investindo, é muito perfil e é um mercado extremamente eficiente. Então você não quer vencer o mercado, você quer acompanhar o mercado. E para isso você consegue se posicionar via índices, usando os ETFs, via nichos, aonde você quiser, de forma passiva e acumular patrimônio ao longo do tempo. E, para deixar claro, tem ETFs de renda fixa, onde vão ser portfólios de títulos do governo, portfólios de títulos privados, títulos globais, títulos só americanos, de tudo que é jeito. Então você consegue, via os ETFs, se expor a praticamente todas as classes de ativos de uma forma simples, diversificada e barata, dado a taxa de administração baixa comparada aos fundos normais. Você falou barata, né? E a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil de investimentos, até mesmo títulos públicos, que você consegue investir pouco, né? 50, 100 reais, né? Algo que até então está numa realidade do brasileiro. A gente consegue ter esse tipo de perfil, de possibilidade. Sim. Lá também. Eu pego um ETF, se eu for ver 100 reais, dá 20 dólares mais ou menos. É nessa magnitude, Fábio? Essa é a beleza. Nos Estados Unidos, principalmente, não existe mais o lote padrão. Aqui você precisa comprar uma ação, uma cota. Lá você compra frações disso. Então, na maioria das corretoras, com 5 dólares ou um pouco mais de 25 reais, você já pode comprar uma fração de uma ação, uma fração de um ETF. Então, pensa que é tão democrático o acesso e a facilidade que com 5 dólares você compra uma fração de um fundo, que é um ETF, que vai te expor às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o índice S&P. Você começa com 5 dólares.
E, na grande maioria das corretoras hoje em dia, o custo para isso é muito baixo. Corretagem, essas coisas. Algumas nem corretagem cobra. Porque a forma delas se remunerarem nos Estados Unidos é diferente. Então, além disso, você vai ter... Não tem taxa de bolsa que nem tem aqui. Vocês devem olhar os extratos de você lá. Taxa de custódia, taxa de não sei o quê. Lá não tem isso. Quanto custa o ativo? O X é o que você pagou. Algumas vão te cobrar uma corretagem, mas é só. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Ô, Fábio, nessa sua percepção de milhares de pessoas com quem você conversou, qual a experiência que elas relatam ao fazer esse movimento? Olha, eu tenho, não vou mentir para vocês, mais de dúzia de aluno que no começo torcia o nariz para investir fora porque achava muito complicado. Primeiro assim, né? Vamos lembrar uma coisa, Felipe. Tem muita gente que acha que ter dinheiro fora é coisa de milionário ou de bandido. Não é bandido, mas coisas ilícitas. Jogador de futebol que recebe por fora, político, porque é o que a gente estava acostumado a ser alimentado na imprensa aqui, né? Eu lembro um governador famoso de São Paulo, Paulo Maluf, acharam o dinheiro do Maluf numa offshore e daí todo mundo fala, tá vendo? Coisa lá, o empresário. Não tem nada disso. Hoje em dia, todo o dinheiro que é investido fora para a pessoa física sai pelo Banco Central, é regulado, é totalmente possível ter isso. Então, assim, é a melhor coisa que você vai fazer. Um mito tem que ser quebrado. Pode se investir fora, é legal e você não vai ter dor de cabeça. Muitos alunos torciam o nariz. É complicado, eu não entendo nada, tem que falar inglês. Não tem, também não precisa. Você vai ser 100% atendido em português se você quiser, porque hoje nós temos mais de 5 corretoras brasileiras que te dão acesso. Começaram com pouco, 5, 10, 15, 20% do patrimônio. E eu já tenho um aluno que já está com 80% do patrimônio dolarizado. Tem no Brasil a reserva de emergência e um pouco de... Não vou mentir que o Brasil tem bons instrumentos para se investir. Quem mora aqui tem que ter alguma exposição no Brasil. Então tem gente que fica lá. Tem 80% do meu patrimônio acumulando no exterior em moeda forte. E aqui eu tenho um pouco de fundo imobiliário, umas LCIs e umas LCAs e minha reserva de emergência, por exemplo. Mas isso aí é meio um ponto fora da curva. Mais ou menos o que a gente pode trabalhar assim, Fábio? Num padrão, né, de exposição. 20%, 30% eu acho que um começa, número ok? Eu digo assim, começa, põe um target para começar do seguinte, olha, eu vou molhar meu pé, eu vou ter 10% do meu patrimônio dolarizado. E depois se permite ir aumentando com o seu conforto. Porque do mesmo jeito que eu falei lá atrás, que você cria um vício do bem quando você começa a investir, quem está acostumado a investir no Brasil e começa a investir fora e vê a paz que tem, que é muito mais tranquilo. Não tem ruído. Não tem ruído. Vide, tivemos um atentado a um candidato à presidência da República no sábado. A bolsa não se mexeu nem para cima nem para baixo por causa disso. Só movimento normal. Só segue o jogo. Estamos olhando para a economia. Será que a economia americana vai desacelerar de forma saudável? A inflação está cedendo? Será que cortam juros? Não teve... tentaram matar o presidente. Não. Aqui tem muito ruído ainda, por isso que é um mercado mais ineficiente, por isso você tem que ser mais ativo. Lá, pouco ruído, você pode ser passivo, porque é um mercado mais eficiente. Então você não gasta tempo querendo buscar alfa, você segue o mercado. E olhando para as janelas de rentabilidade, nos últimos 30 anos, quem estava investido lá nos Estados Unidos, o mercado americano rendeu, em média, um pouco mais de 10% em dólar. 30 anos. Não estou falando do 5, não, 30 anos. 10% em dólar. Tá ruim? Em dólar, né? Em dólar. Você teria dobrado o seu patrimônio investido a cada 7. Você teria dobrado ele 3 vezes já. É tentador, né, Fábio? E até por isso, né, vem também na sua missão de levar esse conhecimento, Sim. de levar essa percepção, de levar essa visão para as pessoas que ainda estão ou muito presas ao Brasil ou também nem começaram a molhar o pezinho nem aqui, né? Então, na sua percepção, se for para começar, já tenta começar do jeito certo, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, para também não sofrer esse tipo de ruídos ou sofrer com toda essa loucura que a gente chama de Brasil? Uma das trajetórias naturais que a gente vê de quem nunca investiu,
chega lá no Viver de Renda do Bruno Perini, que é um curso bem completo, que te transforma de um investidor zero até um quase que intermediário, porque você vai ver tudo. Então você vai entender a mentalidade, periri, reserva de emergência. Começa, monta sua reserva de emergência, investe um pouquinho em renda fixa brasileira para você entender os investimentos, entendeu? E depois, aí você vai, coloca um pezinho lá fora. Antes de você se aventurar na Bolsa Brasil, se aventura na Bolsa Americana. Porque como ela é mais estável e resiliente, você vai desenvolver o seu estômago melhor. A volatilidade assusta. A volatilidade assusta o investidor. Porque ganhar é muito bom, perder é horroroso. E você não consegue lidar com a oscilação negativa tão cedo. Você leva tempo para criar essa casca e entender que não é o hoje que interessa. É daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, a trajetória natural que eu vejo nos alunos e que depois vêm fazer o curso comigo para aprender a investir melhor no exterior, que o meu curso é 100% focado em investimento no exterior. Seja para quem mora no Brasil ou quem mora fora, eu tive alunos de mais de 60 países, é para investir fora de forma eficiente com um plano para conquistar sua liberdade financeira. Eles começam a vir para fazer o curso porque eles começaram a investir da forma normal. Aqui no Brasil, puseram o pé fora. E eles pegaram tanto gosto por fora pela tranquilidade, que é a facilidade, que você leva menos tempo para você se desenvolver. Pô, quero me especializar, porque eu vou querer aumentar a minha alocação. E eu vou ter mais dinheiro alocado fora do que dentro do Brasil, porque eu vou usar o Brasil taticamente como reserva de emergência e as oportunidades, que é um país cheio de oportunidade. A nossa renda fixa, todo mundo no mundo gostaria de ter uma renda fixa que nem a brasileira. Que você tem um risco muito baixo e uma rentabilidade excelente, né? Então não dá para negligenciar isso, inclusive porque você tem vantagens tributárias aqui. Lá, o governo não vai te falar, ó, compra esse título aqui que você não vai pagar imposto sobre o seu lucro, não, fica tranquilo. Lá não tem essa. E até para pegar esse gancho, né? Essas questões tributárias, declarações, imposto de renda, tal. Isso aí também tem um módulo, tem um suporte, tem um entendimento de facilitar um pouco o entendimento sobre isso. Hoje em dia é o grande calcanhar de Aquiles de todo brasileiro, porque a gente tem raiva do imposto. E não entende o imposto. Então junta a raiva com a falta de conhecimento, você não quer nem chegar perto. Aí você evita fazer, porque uma hora você vai ter que se envolver. E a gente ensina. Primeiro que todo brasileiro devia se informar um pouco e entender que pagar imposto é inevitável. Só que nos investimentos tem um lado bom. Você só paga imposto se você gerar dinheiro em cima do que você investiu. E só vai pagar em cima do seu lucro. Então não é de todo ruim. Você está pagando uma parcela de uma coisa que você lucrou, você ganhou, você transformou. No curso, como a gente atende brasileiros de vários lugares do mundo, já tivemos mais de 60 países, a gente pega e disseca todas as residências fiscais e entrega de todos os alunos. Então a gente fala de Brasil, fala de Estados Unidos, de Inglaterra, de Portugal, já tive aluno de Israel, da Ucrânia, tive aluno da China, Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, mais de 60 países. Eu, graças aos meus relacionamentos de mercado financeiro, tenho um time de consultores externos que me alimentam, né? Tenho na minha equipe um especialista que mora na Europa e cobre a parte da Europa. E a gente sempre, agora, a gente vai começar a turma 5, eu pego a lista de alunos, vejo os países e a gente vai trabalhando para quando chegar no fim do curso, que é o último módulo, a gente entregar nas aulas semanais. Ó, pessoal da Europa, aula de imposto aqui, vai cobre todos os países. Pessoal dos Estados Unidos. E uma coisa que tem, que se Deus quiser a gente vai ter no Brasil com o mercado evoluindo, são as contas especiais. Então existem países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, que você pode investir através dessas contas especiais que o governo promove, que você vai acumular patrimônio sem ter que pagar imposto. Ela tem vantagens tributárias, porque o governo não quer que você dependa dele. Então ele te dá essas contas falando, olha, aqui você vai acumular sem pagar imposto, vai pagar só lá na frente, ou seu dinheiro que tiver aqui já pagou imposto, você não vai pagar nunca mais. A gente ensina isso também, porque é uma forma. Investir, você tem que buscar eficiência para encurtar seu tempo. Então a gente faz tudo isso, sim. Show de bola. Ô Fábio, a gente está na reta final aqui e queria que você deixasse a mensagem final.
pensei aqui numa frase que eu gosto bastante, que acaba resumindo, né, o que é o investimento, você abrir mão de algo que você tem hoje para colher algo maior lá na frente. Diante de tudo isso que a gente conversou sobre planejamento financeiro, orçamento, sobre investir no exterior, que mensagem você deixa aqui para o nosso telespectador, também pensando nessa frase aqui que eu particularmente gosto muito? O Charlie Munger, que é o braço direito do Warren Buffett, ele faleceu em novembro do ano passado, quase na véspera de fazer 100 anos, porque ele tinha o privilégio de ter nascido no mesmo dia que eu, 1º de janeiro. E ele falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava: vá dormir todo dia tentando ter sido 1% melhor do que você acordou. Então, saibam que investir é uma necessidade, investir é uma obrigação quando a gente pensa no nosso futuro, porque ele vai chegar. E investir é uma coisa que te faz bem, quando você está alinhado com o seu propósito, você tem a mentalidade e você vai buscar seu objetivo, porque é um ciclo vicioso do bem. O melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Não negligencie isso, porque tem um ponto, Felipe, para finalizar, que é muito importante. A gente falou de tempo pra cacete aqui, né? Tempo. É o único ativo que não tem controle, não tem preço. Tem gente com bilhões que não consegue comprar mais tempo na Terra. Então não desperdice o seu. Começa. Ajusta a sua mentalidade, arruma a sua casa e começa a investir. O seu eu do futuro vai te agradecer. Show de bola, Fábio. Que palavras sábias que você trouxe aqui pra gente. Como que o pessoal te acha? Para tirar dúvida, para te seguir, para saber um pouquinho mais a respeito do curso, enfim, deixa... Como que o pessoal te acha aí, por gentileza? A minha principal rede, por enquanto única, que eu alimento diariamente, é o Instagram. Então você me acha lá no @FábioFares, Fares, _. Todo dia eu tenho caixinha de pergunta aberta, eu ponho conteúdo no feed, costumo fazer algumas lives lá. Tô lá todos os dias e... como o Felipe falou, eu tenho um curso de investimento exterior que chama Viver de Renda no Exterior. As matrículas para a turma 5 estão abertas e vão permanecer abertas até o começo das aulas no dia 20. Lá no meu Instagram, no link da minha bio, você acha todas as informações sobre o Viver de Renda no Exterior, turma 5. Se fizer sentido para você, será um prazer tê-lo no meu treinamento. Muito bom. Obrigado, Fábio. Só agradecer aí tanto conhecimento compartilhado com a gente. Valeu. Eu que agradeço o convite sempre, Felipe. Obrigadão. Valeu. Valeu. Fábio Fares, especialista em análise macro aqui no nosso Papo de Dinheiro. Papo sensacional e espero que você tenha gostado. Eu volto na semana que vem com mais Papo de Dinheiro, com mais papos aqui com os nossos convidados, falando de educação financeira e finanças pessoais. Forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.